gente, tudo bem? E aí, galera, como é que vocês estão? Prazer Bem-vindos ter a vocês aqui mais de um novo, bem-vindos. Pode imigrar. podcast que vai contar se vocês podem ou não podem migrar, se é para você essa vida ou não. E se você não pode imigrar, quem sabe viajar e conhecer pessoas novas e interessantes, como a convidada de hoje. Gente, ela é incrível. Eu vou deixar que ela mesma se apresente. Vou chamar ela aqui. Bem-vinda, Aline. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Olá, Tudo Aline, tudo Suelen? bem? bom? Prazer, obrigado por você aceitar o convite dessa entrevista para a gente. E a Aline, como vocês podem ver, ela está meio trêmula, porque ela está viajando, trabalhando, né, Aline? Isso. Conta pra gente Conta um de onde pouco. você é no Brasil e onde você está hoje. E o que tu faz, né? Que eu achei muito interessante aí para a galera saber. Conta tudo, não esconde nada. Então, eu sou do Pará, Marabá, Pará, né, do Ah, tu é de norte do Marabá? Brasil. Sim, sou de Marabá. Só conheço Interessante. por Instagram, tá? Isso, sou de Marabá e tipo assim, né? Eu já tenho o quê? Uns 16 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos. E nesse momento, eu estou aqui no estado de Canérica, né? Estou em Canérica, que a gente trabalha no caminhão, então a gente viaja aí os Estados Unidos inteiro. Aonde que fica ali no mapa, Interessante. só para mim me situar, Aline? O Ó, estado aí fica, né? Aonde que ele fica? Fica mais ao norte, que eu não sei Can- geograficamente, assim. Canérica, É. Canérica fica próximo de Massachusetts, porque eu moro em Massachusetts. E Ah, aí a gente foi passar uns dias em casa, então estamos saindo hoje novamente para a estrada e no momento a gente está em Canérica, estamos em caminho de Nova York. hum, Que legal, Isso. Aline. legal. Quando eu conheci a Aline, ela foi uma cliente minha de mapa astral e você estava na transição, você ainda não estava, não tinha feito, né, a transição e, e aí você tomou a decisão, foi, e eu acho incrível. Aí você começou a postar no Instagram e eu acho incrível porque é uma profissão muito legal. Eu imagino, né? Eu adoro dirigir, mas eu não consigo me imaginar dirigindo um caminhão. Eu vou passar em Nem é. cima de toda quanto é calçada, né? Mas e É, como que foi para você essa mudança? O que você fazia antes de decidir trabalhar com Na, ver... transporte? na verdade, também já olha, diz para nós o que te fez se mudar do Brasil para ir para os Estados É. Unidos, dar uma pincelada de todo esse teu trajeto na vida até chegar no caminhão. então, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava com vendas, eu era vendedora. E depois que eu vim para os Estados Unidos, eu trabalhava numa fábrica de controle de qualidade. Trabalhava num laboratório, eu fazia só testes. Então, eu fiquei muitos anos nessa companhia e eu deixei esse trabalho para ser caminhoneira, porque o meu sonho era trabalhar assim por mim própria, né? Ter minha própria companhia. E então eu pensei, eu gosto de viajar, então eu juntei assim o útil ao agradável. Eu falei, olha, eu vou conhecer esses Estados Unidos inteiro, vou tirar a carteira de Inteiro. caminhão, abrir minha companhia e trabalhar para mim mesmo. Então, tu E saiu de um assim foi. trabalho chato para um mais, assim, para conhecer, né? Tudo, assim, tipo. Porque tu não tem, Isso, digamos, não tem. Tu tem casa, mas não tem casa, né? Opa, sai. isso, Tem casa, mas não tem casa, né? Tá sempre na estrada. é isso mesmo. E como é que Mas foi para como tirar a carteira? Ah, é que eu queria saber, né? Porque dirigir um caminhão não deve ser fácil, né? Aham. Para tirar a carteira aí nos Não, Estados Unidos. não é fácil, né? A gente tem que ir para a escola, tem que ir para a escola por 6 meses.
Uau. E também não é muito barato também, não. A carteira normal aqui é mais barata que no Brasil, mas a de caminhão não. A de caminhão é bem mais expensive, assim, bem mais cara, sabe? Bem mais Porque você cara. E tem. precisa pagar a escola, né? Você fica 6 meses na escola e depois tem as aulas práticas, né? Do caminhão e tudo. E essa é mais difícil, né? Porque você tem que saber várias coisas do próprio caminhão e depois você tem que passar na baliza, aquela coisa toda. Tem Meu Deus. aula de mecânica também, tudo. Isso, isso mesmo. Essa parte você tem que saber o nome das algumas peças, que ele chama que é o pre-trip, né? Então você tem que saber tudo isso para você poder passar no teste. Bem mais É, rígido que no Brasil, com certeza. Com certeza, não, né? não é fácil não, mas graças a Deus, olha, eu consegui passar de primeira. Ai, que bom. Parabéns. Parabéns. Isso, é. E Foi, eu como fiquei tem muito feliz. sido? Quanto tempo faz que você está fazendo isso já? Olha, eu tirei minha carteira em 2020 e já vai fazer 2 anos. Dois Vai fazer anos. 2 anos. 2 anos. E 2 anos. sozinha? Tu faz sozinha? Tu viaja sozinha, não? Como? Falhou um pouquinho. Tu viaja sozinha? Ah, não, Ou. não, eu não viajo sozinha. Outra coisa que foi muito importante assim na minha vida, né? Porque foi assim, eu tinha esse sonho, né, de dirigir, ter minha própria companhia e tudo. E o que acontece? Eu pensava de ir sozinha, mas nesse período eu conheci o meu esposo e ele era caminhoneiro. Então a gente, né, foi assim super interessante. A O gente destino foi te atraindo para começou essa a vida. namorar, fomos para a estrada juntos e estamos trabalhando juntos há 2 anos. Oh, coisa boa! Isso, Tudo foi indo. eu dirijo assim 11 horas, ele dirige 11 horas, aí quando eu tô Meu dormindo, ele tá Deus. dirigindo, e quando ele tá dormindo, eu tô dirigindo. E É vocês, assim. vocês também é porque nem no Brasil por carga que vocês ganham? É o mesmo esquema Isso, que no Brasil? isso, Tu pega num porque lugar, larga no outro, pega outro. exatamente, exatamente. Aí assim a gente chega nos lugares mais rápido, né? Por exemplo, assim, a gente vai de Nova York para Califórnia. É bem longe, né? Vamos dizer assim. Aham. Então a gente consegue chegar lá mais rápido e assim a gente faz mais cargas durante a semana, Aí você porque o vai com uma caminhão Ah, carga e nunca volta para. com outra? E isso a gente pega uma carga para um determinado local, chega naquele local, a gente pega uma outra carga e aí é tipo assim, a gente nunca tem um roteiro, vai para onde está melhor. Aonde tiver melhor é que a gente está indo. e como é que é as estradas aí Interessante. nos Estados Unidos? Tu passa assim por perrengue ou em geral elas são boas? É. Ah, e assim vai, olha, eu tô amando esse trabalho, sabe? Porque, como eu disse, era um sonho que eu tinha de ser caminhoneira, né? Porque eu sempre gostei de dirigir, e então pensei, olha, vai juntar o útil ao agradável. E E ainda aí foi conhecer, tão né? bom que eu ainda consegui o esposo, né? Pois é. Eu ia Realizou falar um sonho e assim, deu uma desencalhada. então vocês trabalham, além do convívio normal, até no trabalho vocês estão juntos. Mas é como você falou, quando você está dirigindo, ele está dormindo. E aí vocês revezam. Isso. Então você acha que, mesmo trabalhando junto, não tem esse. Geralmente os casais que trabalham junto reclamam do desgaste, né? Mas eu acho que vocês Isso. não têm assim uma rotina, porque vocês estão cada dia num lugar diferente, né? Isso, a gente não tem, é impressionante isso, porque a gente fica 24 horas juntos, assim, né? E ao mesmo tempo a gente passa pouco tempo juntos, e aí a gente sempre tá feliz de estar perto um do outro, quando a gente tem
um período assim que nós somos nós dois acordados, né? É assim, é muito bom. E quando a gente para assim num local, a gente fica, né, feliz da vida de poder conhecer ou passear ou ir jantar num lugar diferente. E aí sempre tranquilo, de boa, porque na realidade é sempre assim uma parceria mesmo em tudo, sabe? E então não tem assim desgaste. Eu acho muito bom. E ele também. É tanto quando a gente vai para casa, às vezes tem que fazer coisas, eu tenho que fazer uma coisa, ele tem que ir para outro lugar. Ele fala, ai, eu tenho que ir sozinho. Eu falei, você vai ter que ir Sozinho. sozinho. Acostumou Eu com a vou lá, sua companhia. eu vou lá. Ô, Aline, deixa eu te perguntar de novo, que eu acho que deve ter caído. Como é que são as estradas nos Estados Unidos? Tu já passou por algum perrengue, assim, tipo, brabo aí? Alguma coisa, Ai, assim, que, tipo, te marcou muito? ai, já, menina, já assim, né? Imigrante sempre passa, né? Não tem jeito. Ah, principalmente quando eu cheguei aqui, né, com a língua, porque eu não sabia inglês. Isso foi muito difícil. Eu tive que estudar bastante, né, para aprender logo a língua. E passei vários, muitos mesmo. Às vezes as pessoas, tipo assim, muitas pessoas te tratam bem, mas às vezes outras não, né? Então é difícil, não é fácil, né? A gente ser imigrante realmente não é fácil, mas Uhum. a gente supera porque assim, tem muitas coisas boas, sabe? Muitas coisas boas Sim, mesmo. Mas a gente passa sim, a gente sente saudade no princípio, né, do nosso país, dos familiares, porque eu também vim com a minha filha, eu tenho uma filha, tive que criar ela, né, sozinha. Então foi muita luta, muito trabalho, escola e tudo, muito perrengue. Foi vários foi vários. mesmo. Tu já do Brasil, tu já foi direto para Massachusetts? Já foi direto ou tu foi para Foi. outro estado e depois foi mudando? Sempre tu chegou lá e ficou lá? Não, eu saí do Pará e vim direto para Massachusetts. Fui morar numa cidadezinha chamada New Bedford. E eu morei lá muito tempo. E aí depois eu mudei dessa cidade, porque eu achei que seria melhor para minha filha ir para um high school de uma outra cidade, que o high school era melhor. E assim foi. Aí hoje eu vivo numa outra cidadezinha, mas muito boa, muito tranquila também, assim, maravilhosa. Muito assim, como é que se Ah, diz? Você pode dormir com as portas abertas, sabe? É tá. tranquilo, é seguro, né? É uma das coisas que eu gosto muito daqui, é a segurança que você tem, né? Que é muito seguro, diferente assim do Brasil, que a gente não tem muita segurança, né? Uhum. Sim. E essa é uma das coisas que eu mais gosto daqui, é a praticidade das coisas, andam mais rápido, não é muito burocrática, e a segurança, a educação também, que é muito boa O também, e é de sistema de graça. ensino. E isso, o sistema de ensino, né? Até o high school você não precisa pagar. Claro, se você for para a faculdade, você já paga, mas você já tem umas bolsas, tem umas coisas aí que pode estar ajudando as pessoas nesse aspecto. Mas até o high school é de graça e as escolas, assim, é muito boa mesmo. Aline, deixa eu É, perguntar uma coisa para você. Você saiu de Marabá direto para os Estados Unidos. O que Sim. fez você escolher os Estados Unidos dentre todos os outros países? Essa é uma história engraçada. Eu fui para Portugal. acho que tá E a caindo. gente veio juntos, né? Porque assim, eu pensava em morar em Aline, Portugal, porque Aline, quando eu fui. Aline, tu pode começar de novo, é por Hum, causa que deu uma caída na internet. Só É, é que falhou. a gente só descobriu tá. que tu foi para Portugal. Você foi para Daí Portugal. parou. Isso, tá bom. Tá. Então, foi assim. Desde o princípio, quando eu tive esse desejo de mudar de vida, né? Ter uma vida mais tranquila e com mais facilidade, assim, de tipo assim, você trabalha, você consegue, entendeu? Mais ou menos assim. E que você vive com mais segurança. Sempre foi esse o meu objetivo. Então, eu fui a Portugal.
para Portugal, fiquei em Portugal 6 meses, numa cidadezinha chamada Figueira da Foz, perto de Lisboa. Nossa, lá em cima. E, Eu estou em Portugal, e aí, já morei. eu amei Portugal, né? Eu amei Portugal, eu falei, nossa, eu quero morar aqui. Só que, o que acontece? Eu conheci meu ex-marido em Portugal. E o meu ex-marido, ele é português, mas americano também. E ele não gostava de Portugal. Ele falou assim, eu não quero viver aqui. Eu falei, mas eu gostei foi daqui, né? Eu não quero ir para os Estados Unidos porque eu não sei inglês e tal, vai ser mais difícil e tal. Ele falou, não, você vai aprender inglês e vai ser bem melhor, você vai gostar. E aí eu falei assim, então vamos. Então Daí foi. Eu saí de Marabá, né, noiva com ele, a gente veio juntos, ele foi me buscar lá, porque então eu voltei para o Brasil, fiquei lá um período, e aí ele foi para Tem o lá e a visto de gente... noiva, né? Um processo. Isso, fiz o visto de noiva e tal, e a gente veio para cá. Mas depois de um período, né, de 3 anos, não deu certo, ele voltou para Portugal e eu fiquei aqui. Nossa. E aí eu fiquei Uma aqui, coisa. falei, olha, agora vamos lutar aqui, já estou aqui, não vou voltar. Gostei muito, né, da estrutura do país e, como eu disse, da segurança e outras coisas, mais a educação. E eu tinha, né, minha filha era Poder de compra. pequena, né, tenho uma filha, ela já tem 22 anos, Uau. que também se Nossa. tornou caminhoneira. Sério? Que legal! A Sério? família inteira no transporte. Vocês se Isso, encontram na estrada, então. Exatamente. Ela casou muito jovem, né? Ela encontrou um brasileiro aí, tinha 18 anos, falou, eu quero casar, então casou. E Então, então Aline, os aí tem muito dois brasileiro trabalhando no caminhão, assim, porque tem algumas têm. profissões que a gente às vezes encontra muito brasileiro, assim, é uma profissão que tu encontra muito brasileiro, assim, digamos, os, Isso. os americanos mais ou menos já sabem que são brasileiros que estão, os americanos, assim, já relacionam, assim, tipo, brasileiro com caminhão, ou não? Exatamente. Aqui tem muitos brasileiros, caminhoneiros. Deu uma falhada. Deu. Ó, todo lugar tem o seu brasileiro, tá lá Mas dominando também a uma gente profissão. nós estamos numa triangulação, né? É, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos. mas acho que acontece que ela tá na estrada, ela deve ter voltado agora. Pode ser também. Que interessante. Eu não consigo me Uhum. imaginar dirigindo um caminhão. Uma van, então, imagina. Ainda mais aqui, eu não sei se Portugal é assim também, as ruínas daqui, né, Paty? Que um carro vai e o outro não vem. Voltou. Aqui Né? é a Tem que mesma parar. coisa. Ontem, A gente estava aqui voltou. comentando Voltou. sobre as ruas aqui de Londres, né? Da Inglaterra em geral, que é muito antigo. Tem ruas que se um carro está indo, o outro tem que parar, esperar o carro passar para ele vir, de tão estreita. Então, eu não consigo me imaginar dirigindo um caminhão aqui. Apesar que, já vou botar um porém também, tem muito pouco caminhão na estrada. Não sei se a Paty prestou atenção nisso, mas eu sempre presto atenção. Aqui, eu não sei qual a porcentagem, mas muito da carga é feito por trem. Talvez por ser um país pequeno. A maior parte né? da escoação é por via férrea, aqui. Via férrea. Interessante. Então e mesmo assim, em Londres, até nos bairros, você vai ver aqueles caminhões menores de supermercado, mas assim, um caminhão grande de carga, como a gente vê no Brasil, como o seu caminhão, são poucos, né? Eles vão só fazer assim, warehouse, mas não são muitos também. Mas não vai muito assim de um estado para o outro, né? É que não tem, é tudo né? por Não vagão. é o trem que faz. É tudo por vagão, assim. Tá, Aline, então tem muito brasileiro, então. Tu encontra muito brasileiro. Fazem churrasco. Sim. Não pode fazer açaí, né? Eu sei que o pessoal de Marabá gosta de comer açaí, camarão seco, né? É verdade, eu adoro açaí, adoro açaí.
Mas eu gosto Mas, dele puro mesmo, assim. Eu não gosto muito de vocês extrato comem ele para fazer. salgado, né? Assim, para nós, assim, que a gente é mais do sul, né? A gente come eles doce, né? Daí vocês comem Não, eles é. O mais. pessoal de Belém, eles comem o açaí com muita coisa, né? Mas, tipo assim, eu, como sou de Marabá, já não tenho muito esse costume. Eu gostava mesmo dele puro, assim, e também adocicado também, põe açúcar também. Não gostava Ah, de, sim. assim, comer com a comida e com essas coisas todas, Salgado. não. É, não. Ah, E e tu acha como que açaí foi? Porque a aí? gente sabe que. Desculpa, Paty. Como é que é? Não, eu só queria saber se o açaí já chegou aí, porque aqui em Portugal dominou o mundo. Ah, Lá em Londres Não, também menina, tá também. dominou aqui. Então, em Boston tem muito, algumas das lojinhas brasileiras que vendem açaí, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa Não do, é, do né? Porque vem Brasil, congelado. não, mas isso. lá em Londres eu acho melhor. Aqui tem também bastante, mas em Londres, assim, tu compra no mercado, no supermercado, eu acho melhor, assim, do que tu compra aqui. Eu comprei uma, era muito doce aqui, assim, daí já era, tipo, tava muito Ah, doce para mim, né? sim, sim, sim. Já Ah, e não. você, e você é do sul do Brasil? Sou do sul, sou lá de Porto Alegre. Sou gaúcha, Não, mas Ah, eu eu que tenho morava em Santa certeza Catarina. que a que Paty, ela, legal. ela tem o DNA nômade. Depois dessa entrevista, ela vai chamar o Ah, não, namorado, eu, slash noivo, eu, slash é, marido, para marido. virar caminhoneiro com ela. Eu tenho Não, a certeza. gente, na verdade, a gente quer fazer uma camper van. E daí a gente fica olhando, Sabia. tem muita gente que faz aí camper van, né? A gente quer viajar por tudo, Uhum. assim. E eu acho muito legal, que nem isso que tu tá fazendo, eu acho muito legal. Porque tu conhece todas as estradas, daí tu fica passando por vários lugarzinhos. Eu trabalhava antes em barco de cruzeiro, então eu passava por Ah, vários é? países. É, e daí tu acaba gostando, né, dessa vidinha, né, que tu vê muita coisa diferente. Imagina o que tu vê, né, coisa que a gente nem imagina. Exatamente, é muita coisa. Olha, antes de eu começar a trabalhar assim, eu imaginava os Estados Unidos também de uma forma, né? Porque eu conhecia já alguns estados, mas eu ia só assim de férias mesmo, né? Aqueles lugares mais turísticos mesmo, e assim. Depois que eu passei a dirigir e que eu conheço quase todos os estados agora, eu vejo os Estados Unidos de uma outra forma. Isso é muito importante para você ver realmente como é que está mesmo o país, porque às vezes um estado é de uma forma, mas o outro estado é de outra, até mesmo as leis mudam aqui de um estado para o outro. É verdade. E É, então tem alguns estados assim que é maravilhoso, a paisagem é linda, é tudo muito lindo, mas também não moraria, porque é assim muito deserto mesmo. E também em forma de trabalho, outras coisas já é mais difícil. E Uhum. tem outros também que as pessoas pensam, os Estados Unidos não tem pobreza. Tem sim. Eu também imaginava assim, mas tem muita pobreza e não é pouco, não é É uma pouco. A pobreza gente diferente do Brasil, mas tem, né? Isso, é diferente, mas tem. É porque, assim, às vezes as pessoas têm oportunidade, mas elas não querem. É essa Hum. também a situação. Tem aquela é, pessoa que quer e nunca tem uma oportunidade, e tem aquelas pessoas que têm oportunidade, mas eles não querem. Eles não sim. Não querem. tem. Uhum. É exatamente. Na Inglaterra é assim também. É assim Assim, também. tipo, não é que nem no Brasil que as pessoas não têm oportunidade, não é nem porque elas não querem, elas não têm jeito. Não tem. Exatamente. É que é. Exatamente. E que É muito estado, tipo, diferente, então, de um estado para o outro. Você consegue. Como no Brasil, né? De um estado para o outro. A gente, cada uma aqui é de um estado. Então, a gente é, sabe que é diferente a cultura. Dentro do Brasil tem vários países. Então, aí nos Isso. Estados Unidos também é assim? É assim, é muito assim. E também, tipo assim, como os Estados Unidos é feito de imigrantes, é engraçado como alguns imigrantes, eles pegam assim um estado e aí cada estado tem aquela comunidade daquele tipo de imigrante. Tem alguns diferentes, mas é tipo assim, a maioria é daquele, daquele, tipo assim, por exemplo, Texas, né? A maioria Uhum. é do México, né? eu ia falar, eu acho que Ah, até pela proximidade, eu acho também, né, que é ali do México, Isso. né? uhum.
Isso. Então, os imigrantes ali do Texas, a maioria são do Texas. Então, você vai encontrar muita gente hispano do Texas. Em Chicago, eu trabalhei uma época em Chicago e aí eu, tipo assim, eu não sabia, né, que Chicago era assim, nunca tinha ido lá. Então, quando eu chegando lá, fiquei um período lá, os restaurantes, os supermercados, era tudo árabe. Tudo, Nossa, tudo Olha, árabe. eu também não Eu falei, imaginava. pois é, é assim muito. mesmo. É. Tem uma população muito grande ali E em brasileirada Chicago. fica tudo lá em Miami. É, Ah, e os Massachusetts também, brasileiros, acho que tem bastante, né? Porque eu tenho muita amiga minha Massachusetts, que tá lá. É. Tenho amigas minhas que estão aí. os brasileiros é assim, é Miami, Boston e New Jersey. Essa fica o pessoal, os brasileiros ali. Tem umas comunidadezinhas que nem parece que é América, parece que é Brasil. Sério, quer dizer, só Verdade. brasileiro. É muito interessante isso. Eu já Só vi que, acho que que era em Los Angeles que as pessoas falavam que falava mais espanhol do que inglês. Eu não me lembro se é Los Angeles ou San Diego, mas alguma desses de lugar assim mais quente, assim. Eu acho que era na é Califórnia mesmo, isso. porque Lá que é também mais. eles têm muito hispano. Muitos na Califórnia também é do mesmo jeito. É, É Interessante você cubano. falar hispanos, né? E aqui eles chamam de latinos, que eu acho que é é. uma injustiça, né? É, mas tudo bem. Agora, eu tenho uma curiosidade que você Sim, falou que cada lugar tem uma comunidade. sim, O pessoal aí parece ser muito unido, mas ao mesmo tempo muito segregado. Então, é sim. assim como a gente vê nos filmes mesmo, tem bairro só de negros, por exemplo, que aí Sim. não tem muitos brancos, ou assim, eles meio que não se misturam, ou não, isso é coisa da TV e tal. Não, eles se misturam, mas tem sim. Por exemplo, tem umas áreas, né, em New Jersey, que é realmente a comunidade assim negra. E alguns estados, né, na Georgia, e tem outros estados que tem a comunidade assim, parece que todo mundo vai para aquele local, parece que tipo assim, né, tem uma família grande, aí um parente de um de outro, e aí aquela pessoa vai tudo para aquele local. Impressionante. Aí fica assim, aquele estado mais ou menos daquela comunidade, daquelas pessoas. E realmente é assim, é. Mas se misturam. Tem os Ah, americanos, tem os brancos, mas vamos dizer assim, a maioria, se for de uma comunidade assim, né, das pessoas talvez que venham da África ou sei lá de outro estado qualquer, assim, eles ficam ali tudo juntinho ali, entendeu? E tem uhum. muitos assim, em vários estados aqui. Né, vários estados são assim, eu percebi isso também, por exemplo, como eu disse, dá para citar alguns estados que têm mais a comunidade negra, né? Tipo assim, Uhum. Georgia, algumas cidades de New Jersey, e impressionante, vai ficando assim, é igual os brasileiros, É, como eu disse, em sim. Boston tem Everett, tem Cambridge, parece que é Brasil, porque todos os brasileiros que vêm, vai para ali e fica ali aquela comunidade de brasileiros, mercadinhos, o salão, tudo brasileiro. A padaria. E aí, tem Uau. americanos? Tem, mas é pouco. A maioria é o quê? É brasileiro. Aonde você vai lá é um comércio brasileiro. O Tem isso Aline, em como que é Londres tem também, né? e como que é assim na comunidade brasileira? Acontece muito aqui, o pessoal já mencionou, de ter uns brasileiros meio sacanas, meio que, sabe, Ah, tem, apunhalar o tem. outro. Tem também aí? Tem, olha, não é impressionante, né? A gente é brasileiro, eu adoro o meu país, mas é uma coisa que eu vi aqui. Quando o brasileiro sai do país dele e vem para outros países, a maioria deles, não são todos, porque eu não sou assim, mas eu vou te falar, é muito difícil você encontrar amigos de verdade, fazer uma amizade de verdade, começando pelo trabalho. Por exemplo, se um brasileiro está aqui há muitos anos, ele tem uma empresazinha de construção ou de limpeza, aí vem um outro brasileiro lá do Brasil, está chegando agora e tal, precisa de uma oportunidade, ele vai te dar oportunidade, ele vai, vamos trabalhar comigo e
tal, e vai ser a maior coisa. E você vai pensar, nossa, esse cara está sendo muito legal. Está sendo assim, nossa, está salvando a minha vida. Mas não, ele não está salvando a vida da pessoa, ele está salvando a vida dele, entendeu? Porque assim, eles tiram muito proveito das pessoas que chegam no princípio, sabe? Paga menos, e assim vai. É bem complicado. E parece que isso é quase em todas as culturas, eu vejo isso, porque eu também não vejo só os brasileiros fazendo isso. Eu vejo os portugueses também, na comunidade portuguesa. Não sei bem assim da cabo-verdiana, se eles fazem isso, mas parece que é uma coisa que, tipo assim, eles vêm, já estão melhor, e aí depois acaba tirando proveito do seu irmão, coitado, que está chegando, está começando, e aí, às vezes, também influencia de uma forma errada, dá uma informação errada, sabe? Às vezes as pessoas fantasiam demais, né? Tipo assim, se você quer imigrar, olha, eu aconselho, se você tem o desejo, eu aconselho você correr atrás dos seus sonhos. Todos nós temos que correr atrás dos sonhos. Mas você também tem que ser realista. Você não vai falar para a pessoa, olha, você vai ficar rico rapidinho, você vai trabalhar assim, vai trabalhar assado, você vai ficar de boa. Não, não é assim. Você vem, você vai ter as facilidades que o país oferece, né, a modernidade, muita coisa vai facilitar para você, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não foi fácil para ninguém. E você vai ter que trabalhar muito mais. Se você trabalhava muito no Brasil, você pode dobrar as horas que você vai trabalhar aqui. Entende? Você vai trabalhar mais e lutar muito mesmo para você conseguir o seu objetivo. E aí tem pessoas que, tipo assim, enganam, falam, não, vem, você vai ganhar não sei quanto aí, em 2 anos você vai estar rico. Em Eu estou Londres aqui há também tem disso 17 também. anos, até hoje eu não O fiquei pessoal rica, dá uns valores sabe? absurdos que não tem como ser, e o pessoal vem, mas me disseram que eu ia ganhar tanto. Eu digo, gente, pesquisem um pouco na internet, né? Não fica só porque tem umas coisas que às vezes fica fora da Não, mas tem realidade. gente que é assim, eles vêm assim muito com ilusão, né? Então, às vezes É, acontece muito isso, eu vejo isso. Quando eu vim para cá, eu já não vim com essa ilusão, graças a Deus, porque eu já tinha ido a Portugal, e aí já foi uma experiência muito boa para saber que realmente quando você imigra para um outro país, você vai ter muitas dificuldades, como você falou, muitos perrengues, não é fácil, você vai ter que estudar, aprender a língua. Você imagina, você não tem os seus parentes, os seus familiares, né? A a cultura cultura é é diferente, né? Tu tem que diferente. te adaptar. Isso, tem que se adaptar. Tem pessoas que se adaptam super bem, né? Eu, tipo assim, depois de 1 ano, eu já tinha me adaptado. Tipo assim, passei a amar, né? A cultura, a forma que eles fazem tudo aqui. Eu passei, assim, a amar. É por isso que depois de 3 anos, tirei a cidadania americana e, tipo assim, não me arrependo. Eu gosto muito, Tava muito inserida, tu mesmo. pegou algum hábito assim dos americanos que tu não Ah, tinha assim no Brasil e tu tá agora tipo um hábito que é típico americano, sabe? Tu sim. ficou com algum hábito assim que nem passava na tua cabeça, se tu fosse olhar antigamente tu ia dizer, meu Deus, que loucura, e agora tu estiver fazendo? Exato! Peguei vários hábitos. Por quê? Sério? Olha, uma coisa que eu vou falar para vocês, é muito engraçado. Os americanos eles são muito simples. Muito simples, pode ser rico, pode ser pobre, eles são muito simples. Eles não são assim muito vaidosos, principalmente as americanas, né? Os homens também, mas as mulheres, a gente que é mais vaidosa, né? E as mulheres aqui, elas são muito simples. E então, né, a gente que vem do Brasil, assim, de princípio, nós somos vaidosa. E eu trabalhava com vendas, então eu sempre gostava de me arrumar, me ajeitar. E tá sempre assim, né? Para mim aquilo era normal, normal. E aí eu arrumei meu primeiro trabalho. Começou na escola. Fui para a escola logo no primeiro ano, eu vim em 2006, aí depois fui para a escola. Então eu vesti uma calça social, um sapatinho e tal. Tava meio frio, coloquei uma jaqueta e fui para a escola, né? Fui para a escola assim, nada assim demais. A professora estava bem simples, mas tão simples que, tipo assim, ela já não gostou muito. Ela achou que eu estava assim, não sei, sabe? Tá Ela falou, o que que essa mulher tá pensando fora que da ela é, realidade né? assim. Porque ela pensou assim, eu tava só com uma calça social, imagina, uma calça social,
um sapatinho assim, simples, né? E uma suera e uma jaqueta. Mas para ele já era, meu Deus. Tava too much. Too much. E eu não tinha, assim, o costume de usar muita calça jeans. Na realidade, quando eu vim do Brasil, eu nem tinha. Se eu tivesse 3 calças jeans, eu tinha muito, porque eu só vestia calça social. Para já eu sempre fui muito magrinha também, eu prefiro uma coisa mais folgada. E aquilo para eles era muito chique, muito chique. E aí, então, eu arrumei meu primeiro trabalho. Acho que foi em novembro. Aí era um distribution center, né? Era um trabalho assim simples, que só tinha imigrantes, só tinha portugueses e Spanish. E aí não tinha nenhum brasileiro. Eu fui a primeira brasileira a entrar nessa companhia e tal. E a moça que me entrevistou, aí falou assim para mim: olha, quando você vir para o trabalho, né? Vou começar, você não precisa vir muito arrumada, não, ela disse. Porque ela já disse que eu estava muito arrumada, né? Que eu fui para a entrevista. Gente. Sério. Nossa. Aí, tá, né? E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ir para o trabalho, né? Eu comecei a vestir, continuava indo para assim, social, e as pessoas mal às vezes, porque elas pensavam assim, essa mulher é muito metida, né? Quem que ela pensa que ela é, né? Tá toda aí, toda arrumada, toda bonitona aí, e trabalhando aqui nesse Quer aparecer? não precisa disso, né? Uhum. Exatamente, elas pensavam assim, Você acha que rola um ciúme, então? Um aí ciúme, uma invejinha? Sim, rola. Se você chegar, até às vezes no restaurante, às vezes elas te tratam mal. Isso é verídico. Se você chegar Nossa. muito produzido num local, às vezes te tratam mal. É impressionante. Nossa. Aí eu fui parando, É assim assim, em de colocar Portugal também, né, maquiagem. Paty? Não, elas até, eu depende, do Portugal é muito se tu usa muito decote, muita coisa curta, daí elas já vão, mas elas, em geral, a portuguesa, elas se arrumam, tipo, por um jantar, eles consideram meio que evento, elas se arrumam, assim. Já em Londres é meio a meio. Londres, eu vou te falar, eu não sei se tem aí, tá? Mas vou te contar de um hábito que eu adquiri em Londres, que eu acho o melhor do mundo, tá? É o de ir de pijama no mercado. Exato. Adoro. O Marlon quase morre do coração. Isso também. Eu faço também. Adoro. Só bota a jaqueta em cima e ó, sai lá. Aqui você vai ver de tudo. Aqui vai de 8 a 80, né? Ou você vai ver uma pessoa de pijama na rua sem pentear o cabelo, tá? Ela só joga pra cima, eu pentei. coque, né? Ou você vai ver umas com cílios gigante, unha gigante, maquiada que parece que, sabe, deu aquela carimbada, né, Paty? Salto no paralelepípedo, tu vai ver. E bronzeamento falso. Elas são tudo cenoura. É assim, elas vão do 8 ao 80, não tem um meio termo. Aí eles também então vão de pijama? Vão, aqui vão, esse hábito aí eu não peguei não, mas vão de pijama para a loja, para o mall, para o mercado, vai de pijama, vai mesmo. Não, pro shopping eu não vou de pijama, shopping, mas pro mercado que é do lado de casa eu vou. Ai, eu desço. Eu vou. Eu amo essas palavras em inglês que aqui, sabe que eu falei outro dia para uma vizinha, né, que a Jolie comeu a chupeta do meu afilhado. Daí eu tava contando. A Jolie é a cachorra dela. A Jolie é minha cachorra. E aí eu falei assim, a Jolie comeu o pacifier, né? E ela em inglês falou assim, ela achou engraçado. Ai, so American. Eles falam umas palavras assim. Como é que ela falou? Dummy. Eles falam dummy, chupeta. Eu aprendi pacifier. E daí eles têm uma coisa assim, eu não sei se a Paty percebeu. Eu sou American. Eu falo assim, querida, você sabe onde é que fica o Brasil? Que continente é o Brasil? É americano. Eles acham que americano é só quem tá nos Estados Unidos. Eles esquecem. Assim, a gente é sul-americano, mas também somos americanos. Sim. Ô, Aline, daí tá, tu já te ambientou, então tu não tá mais andando super arrumada para não ser maltratada, então. Exatamente. Se eu for nos Estados Unidos, então nada de andar muito arrumada nos restaurantes, olha, né? Eu parei mais de usar, assim, joias. Teve uma época que eu já não usava nada. A minha vaidade, assim, foi diminuindo um pouquinho, sabe? Deu pro teu lado. Claro que eu não ficava, assim, também jogadona, mas por trabalho eu já passei a usar mais ou menos do jeito que eles usavam.
porque assim começaram a me tratar um pouco melhor, porque toda vez que eu ia assim mais apresentável, que para eles era uma coisa assim, sabe, um absurdo, para mim era normal. E aí eles que vão falando, mas por que você vem tão arrumada para o trabalho? Eu falei, mas eu não estou arrumada. Essa é só uma calça, né? E uma blusa. Mas você está Sim, muito chique, você está mais arrumada que a supervisora. Eu falei, o problema é gente Daí é do o delas. problema céu. dela, né? Exatamente, exatamente, menina. Mas aqui eles são assim. Eles são assim, eu fui e mudei. Isso eu mudei, de verdade. Aí eu passei, tipo assim, me arrumar mais para ir para a igreja, né? Era a única hora assim que eu me arrumava um pouco melhor para ir para a igreja, mas para ir assim para alguns lugares, não. Não, e principalmente para o Nossa, trabalho. Para o trabalho era o básico do básico, nossa, porque não senão imaginava. é. Não, E eu Uhum, também não. não, essa é a primeira vez Não, que eu eu tô até. sabendo. Porque eu até tinha é. impressão, na verdade, eu acho que pelas séries que a gente vê, que elas saíam tudo É, arrumadonas, sabe? também. Tipo, Não, são muito, muito, muito simples. E aí, dependendo do lugar, às vezes te tratam mal, algumas vezes te tratam um pouquinho melhor, mas muito difícil. É diferente do Brasil, né? No Brasil você tá bem arrumado, todo mundo te trata super bem e tal. no Brasil Aqui tu é não, maltratado aqui se já não te olham tiver, né? assim, tipo assim, quem que essa pessoa quer, né? Pensa que ela é e tal. Vim para a escola desse jeito, toda produzida. Eu falei, meu Deus, era bem. Isso eu achei bem estranho. Bem estranho. Eu sofri bastante com isso no princípio, porque realmente muitas pessoas comentavam, muitas pessoas falavam, Gente, Nossa, e tô aí passada. eu tive que, tipo assim, melhorar, assim, reduzir, assim, usar mais jeans, passei a usar mais jeans e blusinhas assim, do jeito que eles compram também, assim, camisetinhas assim, do jeito deles. Porque se a gente veste uma blusa mais bonitinha do jeito que a gente tem no Brasil, né? Comprar as blusinhas Uhum. mais bonitinhas, assim, com alguma coisa, algum decote para eles, assim, ou mesmo que não tivesse decote, mas geralmente assim, tem um design bonito, né? Sim. Para sim. eles já era tipo assim, nossa, é demais. O negócio deles é t-shirt, mais nada. É um t-shirt, Mas mais isso em nada. todos os Estados Unidos, tipo Nova York, que é a capital da moda, pelo menos as pessoas não dão uma balanceada, assim. Não, não, não. Aí muda também, né? E isso é porque era ali onde eu moro, mais simples. Se você mora numa cidade grande como Nova York, já muda, mas nem tanto. Nem tanto, porque eu fui É, passar o Nem final de tanto. semana lá, esse final de semana, e andei bastante de metrô e as pessoas simples também. Muito simples. nossa. Yeah. Eu- Aline, deixa eu perguntar uma curiosidade, né? Que aí é o país do fast food. Oh, Uma yeah. coisa que eu observei muito aqui é que os ingleses, eles não cozinham. É Não. tudo pronto, Ah, né, Paty? Eles É compram tudo pronto e quando cozinha, tudo. cozinha mal, porque olha. Quando cozinha, cozinha mal e tudo oh, compram tudo pronto e só traz para casa para esquentar. E o almoço deles é sanduíche, a gente fica passada. Sanduíche. É, E sanduíche. você, como que foi essa adaptação com a maneira do americano se alimentar? Porque também rola aquela fama de eles estarem, né, acima do peso devido a essa exato. alimentação. Verídico. É verídico. É muito fast food. Foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade de me adaptar, para te falar a verdade. Além do inglês, né, que foi difícil, porque você aprender do zero, né? Eu tive que realmente aprender, porque eu queria ir para a faculdade, então eu tinha que aprender. A outra coisa foi a comida. Menina, eu penei o primeiro ano aqui, porque é muito fast food, eu nunca gostei, nunca gostei. Me adaptei, né? Passei até a comer um pouco mais de fast food, até mesmo pelo fato também de eu ir para a escola e trabalhar e tudo. Fui me adaptando e aí passei a consumir, né, esses fast food, porque eles são, é igual você está falando aí, aqui é do mesmo jeito. Os americanos não cozinham, entendeu? E eles não comem muito, eles comem mal. Não comem muito, Hum, porque às vezes nem toma breakfast, assim, de manhã, nem toma café da manhã, alguns tomam, outros não tomam. Não tem horário, assim, de família para almoçar junto, igual no Brasil. Esse é o horário de almoço. Não, cada um se nossa. vira, entendeu? Cada um faz o seu almoço ali,
come e se vira. Geralmente, é o que eles ficam juntos, assim, com a família, no jantar. Às vezes, fazem uma refeição. Quando faz, é o jantar. E assim mesmo, muitas vezes não fazem, vão também buscar o fast food, vão comprar fora, porque as americanas também não gostam de cozinhar. Os americanos em si, né? Eles não gostam de cozinhar, é do mesmo jeito. Do mesmo E jeito. cozinham mal, né? Não tem, eu tento pensar assim, qual que é o prato típico, né, dos Estados Unidos? Que se a gente pensar em Portugal, tem o bacalhau, se a gente pensar na Itália, tem a pasta, tem a Mas pizza. eu Mas acho que aí eles eu penso entram nos no Estados mesmo. Unidos, o que será, né? Porque Eu acho que tem eles. aquela disputa que o hot dog não é deles, é dos alemães, né? Mas eu Mas acho que eles eles são que comem nem a muito. Inglaterra. Eu acho que deve ser que nem a Inglaterra, porque na Inglaterra a comida que ganhou é o tikka masala. Só que tikka masala é uma comida indiana, eles dizem que é deles. Indiano? E eu vou te dizer que é a Ah, melhor que tem para tu comer num pub. Eu acredito, eu posso estar enganada, me disse é verdade. Eu imagino que acho que pela projeção que tem de imigrantes mexicanos aí, deve comer comida, muita comida mexicana. Talvez sim. o que tu acha mais é tacos, coisa assim, não sei. Exato. Tem a comida mexicana também, tem o Taco Bell, né? Que é a comida também mexicana, que é um fast food também. Mas também tem muitos restaurantes e é um pouquinho melhor, de certa forma, é um pouquinho melhor, mas um pouquinho mais saudável, vamos dizer assim, não muito ruim. O que seria uma Quanto comida típica americana, americana mesmo? Tem olha, alguma? americano mesmo, assim como eu disse, eles economizam muito assim também nesse aspecto da comida, assim, como eu disse. Eles comem quase só uma vez por dia, né? Como eu te falei. Mas às vezes é o jantar. E geralmente é uma coisa, às vezes é o hot dog mesmo, o hambúrguer. Quando é verão aqui, o pessoal faz muito barbecue, né? Se você for num barbecue Aline, de americano, é É o hot barbecue, dog e hambúrguer. tu é vai o passar hambúrguerzinho, né? dos ingleses É, também. Ah, eu e eu fiquei também, eu olho ali, eu digo, meu passada. Deus, Eles não têm carne igual a gente tem carne, chicken, coisa. Se eles comprar um chicken, um peito assim de frango e assar, já é, nossa, já é. Peito Deus de me frango livre. na churrasqueira. E E a vem churrasqueira a sempre, vem, gás, né, Aline? ah, Ah, não, e vem como sentado é com que é? aqueles pão, né? A Churrasqueira a churrasqueira a gás. gás, não tem nem um carvãozinho ali para dar o cheirinho. Olha, a churrasqueira é a gás, isso é verdade. A churrasqueira a Não, Meu pai. gás, não dá, não dá. Nem se a assar um gás. pão fica com sabor. O pão não tá. Nada. A churrasqueira é a gás, né? Hot dog e hambúrguer. E quando eles estão em casa, às vezes é uma pasta, às vezes faz uma pasta. Mas é isso mesmo, é uma coisa mais prática e simples possível que eles comem assim. Muito E assim. como que você faz, Aline, viajando? Qual que é a sua alimentação? Você tem a cozinha aí no caminhão? Como é que funciona? Tenho, menina. É assim, nesse aspecto também isso é uma outra coisa que é bem difícil viajar, porque assim, eu antes de começar esse trabalho, eu estava tendo uma dieta assim maravilhosa, porque como eu te falei, eu não gosto de fast food. Eu já comi e como algumas coisas, se for necessário, eu como, mas eu não gosto, não gosto. E aí, o que acontece? Quando eu comecei no caminhão, eu fui só engordando, engordando, porque eu estava comendo muito fora mesmo dessas Hum, comidas deles, né? E aí, então, eu fui me adaptando aqui no caminhão. Quando a gente comprou o nosso próprio caminhão, a gente foi adaptando todas as coisas para a gente fazer comida aqui dentro. sim. Então, a gente tem um micro-ondas, eu tenho uma pressure cooker, uma panela de pressão. Panela de pressão. Rola um É, feijãozinho, então? Ah, sim, Ai, sim. aí eu tenho uma air fryer, né? Olha, Então é assim, eu faço muita comida aqui dentro do caminhão. O que dá para fazer no caminhão eu faço. Eu faço brown rice, faço feijãozinho, faço uma carne ou um franguinho na air na air fryer. fryer. Exato. E mudou Uau. bastante assim nossa alimentação. Eu já perdi até alguns quilos. Mas nossa, também eu melhorou complemento. então. Aham, eu complementei também, tipo assim, tirando o meu café da manhã e jantar, eu substituí, né, pela Herbalife. Eu substituí, então, tipo Ah, assim, sim. isso está me ajudando bastante.
Porque mesmo eu fazendo a comida, eu também estava engordando. Por quê? No café da manhã, às vezes eu pensava, nossa, mas o que eu vou tomar, vou comer para o meu café da manhã? Como você está dentro do caminhão, fica mais difícil você ter aquela praticidade, né? Para você fazer muitas O variedades assim, de acesso, coisas. sim. Exato. E também a gente precisa também fazer rápido. Tem que ser uma coisa rápida. Ah, sim. E aí, então, olha, mesmo assim a gente estava comendo muito pão, porque aí eu fazia, vamos fazer uma torradinha, vamos fazer isso, fazer aquilo pela manhã. Estava comendo muito pão, e aí mesmo o meu almoço e o meu jantar sendo uma coisa mais saudável, mas eu colocava outras coisas durante o dia que não era, então estava me engordando também. E aí, então, eu resolvi mudar, e agora, olha, eu já perdi 8 quilos. Já estou Oh, bem coisa melhor. boa. Uau! Coisa Substituiu boa. pelo E shake. Aline, você falou, olha, eu fiquei pensando aqui, você falou que você dirige 11 horas, aí o seu marido dirige mais 11 horas. Você Sim, consegue ter um tempo para fazer um exercício, se alongar, alguma não. coisa? Como que funciona? Pois é, aí estava o X da questão. Como a gente não tem tempo de fazer nenhum exercício, por isso que a gente tem que realmente ver o que a gente vai comer. Porque qualquer coisa que a gente comer a mais vai engordar, porque a gente não tem tempo de fazer exercício. Essa é a Na, situação. A gente não tem tempo. O tempo que a gente tem aqui é tipo assim, é bem corrido mesmo. Isso aqui a gente trabalha muito. Porque assim, você Uau! para num rest area, você usa o banheiro e tal, aí você para você tomar um banho, porque os gastos aqui até que é bom, né? Você vai tomar um banho, é de sabe? graça ou tu Mas tem que pagar nessas áreas de descanso? a gente precisa pagar, mas como a gente tem o coisa um cartãozinho de rewards dos gas stations, Do e a gente Aham. combustível. consome bastante combustível, aí a gente ganha pontos, aí o banho fica, né, fica de De graça. graça. Tipo, tem um cartão de fidelização, daí no cartão de É fidelização tu ganha os isso. pontos e troca. Exato, Ah, daí a gente tem banhos de graça. E o que acontece? Às vezes é tão corrido, que a gente não dá tempo de tomar banho. Não dá tempo de tomar banho. Tem Gente, dia que olha, não tá shampoo dá vendo? tempo de Tem seco e um tomar lado banho. lencinho. bom, né? E tem um Shampoo É, seco e lado lencinho. sofrido. não é Nossa. fácil. Nesse aspecto não é Não, fácil. uma curiosidade, Aline, que eu tenho, ó, nível pessoal, nível de Sim, sim, mulher, sim. pensando Sim, sim, sim. pensando na camper van. Como é que tu faz quando tu tá nos dias? É meio Sim, embaçado, não não. é? Bom, mais ou menos, porque eu evito até esses dias. Ah, daí Porque tu prefere assim, não viajar assim, tenta não, estar é em assim, eu tomo, como é que se fala? a pílula Anticoncepcional. Anticoncepcional anticoncepcional. e as pílulas, então eu tomo Ah, direto sim. para Ah, tu evitar, emenda. Ah, ok. Se não exatamente, para teria um evitar probleminha, né? isso, Não é porque eu fico pensando assim. porque assim, às vezes eu paro e espero, sabe? Dá um tempo assim, Aham. espero, mas aí o que acontece? Você tem que parar mais vezes, sabe? E aí, como eu disse, se você, às vezes dá tempo de você tomar um banho, mas não é todos os dias. Tem dia que não dá tempo de você tomar banho. Aí você vai tomar banho Uau. no outro dia, Sim. porque é puxado. Só para mim visualizar mais ou menos, no teu caminhão tu tem aqueles caminhão que tem um lugar para te ficar deitada, tipo uma cama e a Sim, boleia, tem. e É, temos. e daí vocês têm um espacinho que vocês fizeram tipo uma cozinha, assim que. Isso. A gente usa tem duas camas. Aqui em cima aqui é uma cama. E aqui onde eu estou Aham. sentada é uma outra cama. A gente usa essa cama de cima aqui, olha, como storage. A gente Ah, põe Sim. assim as panelas, as coisas que a gente usa para fazer a comida, eu ponho tudo ali em cima, a nossa roupa, essas coisas, a gente põe tudo ali em cima. A gente usa aqui em cima como storage e aqui embaixo a gente dorme. Como a gente geralmente dorme só um e depois dorme o outro, às vezes a gente dorme juntos, né? E a cama aham. a cama cabe duas Uhum. pessoas, né? Casal Mas apaixonado. é corrido. De conchinha sempre. E eu, Aline, Olha, agora uma coisa que eu pensei nesse negócio do teu casal apaixonado, né? Quando vocês estão sim, dormindo junto, com sim. essa coisa de carga, roubo de carga, existe aí nos Estados Unidos? Roubo Olha, de carga, se sabe essas existe, tretas? eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi alguns comentários que na Flórida, de vez em quando, eles roubam caminhão, roubam alguma coisa assim.
mas é muito difícil. E cargas, então, nunca ouvi falar que roubam cargas. Uhum. É muito então dá para dormir tranquilo, tranquilo. dá para dormir tranquilo. Uma coisa boa também, olha, que eu acho aqui, que eu, tipo assim, eu decidi ser caminhoneira, como eu disse, eu prezo muito a Segurança. segurança, né? Eu sou muito assim, eu prezo muito a segurança. E aí eu pensei, vai dar certo. Por quê? Porque a gente para num gas station aqui nos postos de combustível, assim, para caminhão, que eles são bem grandes, tem uns que tem 500 lugares. 500 Nossa, lugares para caminhão Nossa! estacionar, você Uau! imagina? É muito é, caminhão. E aí, e às vezes está lotado, lotado. Às vezes é difícil você encontrar uma vaga. Sério. nossa. Porque E é aí o que praticamente um pátio de uma acontece? concessionária, né? Sim, 500, imagina, com carga, aqueles bichão. Exatamente, 500 caminhões com Nossa, carga, E a gente para ali, olha, você toma seu banho, você vai para o seu caminhão, você dorme a noite toda que ótimo. tranquila, ninguém te incomoda, sabe? Não tem aquelas pessoal que no Brasil tem muita prostituição, essas coisas. Aqui não tem isso, ninguém vai aham. bater na porta do seu caminhão e não roubam. Olha, Nunca tive esse interessante. problema, né? Assim, desse aspecto. E também as estradas também são boas. Não são todos os estados, até mesmo porque tem muitos estados que neva muito, e aí então vai estragando a estrada quando eles passam aquelas máquinas para tirar a A neve, neve. Aham. então vai abrindo buracos assim às vezes. Então fica um pouco, alguns lugares fica um pouco ruim, mas nada Uhum. comparado assim como a gente está acostumada no Brasil. As estradas são boas e você Tem pode rodar pedágio? tranquilo, dia e noite. Tem. Tem, E para caminhão é tem. caríssimo, viu? É, Tem muito nossa. pedágio, Olha, principalmente na área aqui para onde eu moro, de Massachusetts, Pensilvânia, Nova York, é muito uhum, pedágio e é muito caro. Se for um carro, cara. Nossa. se for um E carro tu já assim dirigiu? particular, Uhum. não é tão caro, mas do caminhão é caríssimo. É por E causa o da manutenção, né? combustível é caro ou Sim. como é que é o valor do... O combustível tá caríssimo no Brasil, né? E aí, como é que é o preço? Sim, aqui também está muito caro. Olha, aqui nesse exato momento, para você ver a diferença, eu comecei a dirigir caminhão há 2 anos atrás, né? Em 2020, no final de 2020. Quando eu comecei a dirigir caminhão, o combustível aqui é um galão, que dá quase 3 litros de combustível, né? Uhum. Uhum. Então, o galão, na realidade, estava 2 e alguma coisinha quando eu comecei. Hoje tá 5 e pouco, dependendo do estado, é quase $6 o Nossa, galão. dobrou de preço. Dobrou. Aqui em Portugal também. Muito, E muito aí na caro. Inglaterra também. Aqui também. Tá Aqui Também. também. muito, muito caro aqui o combustível e deu uma queda dramática mesmo assim. Olha, em 2020, essa área de transporte estava bombando. Bombando, estava muito, muito bom, porque assim, aqui além deles usar muito os trem, também tem muito trem que transporta muita coisa, é muita coisa mesmo, tem muito, muito, muito trem. Mas, como eu estou falando, tem muito caminhão. É tanto que é difícil você encontrar uma vaga para você estacionar quando chega à noite. Qualquer estado que você chegar, que você vai num posto de combustível desse de caminhão, eles geralmente são grandes e está tudo lotado. Tudo lotado, lotado, Muitas lotado, lotado. pessoas fazendo esse trabalho, então. Muito, Vocês, nossa, vocês usam algum muito. aplicativo para saber como é que tá? Ou vocês chegam lá na hora e tá lotado? Ou vocês têm Não, um a gente aplicativo que avisa? temos, temos, Tem? temos o trackpad. A gente usa o trackpad para saber se se tem Porque senão disponível ou não. Isso. sim, porque às vezes tu pode sair fora da rota. E tu já dirigiu assim com neve, aquelas nevascas que aparecem na TV, tipo, neve Já, gigante. já É dirigi tenso? e passei muito aperto. Nossa, menina, umas vezes, eu vou te falar sério, eu fiquei com medo, viu? Pensei que a gente ia sofrer um acidente Ai, meu perigoso, Deus. muito perigoso. E eu já dirigi, já, tanto eu quanto o Bruno. Foi Vocês colocam tenso, aquelas correntes foi tenso. no E, pneu? isso, as correntes a gente coloca quando é para subir assim uma montanha, os morros. Se você for para Califórnia nessa época de neve, esquece, esquece, porque para o norte da Califórnia, no inverno, é muito perigoso, É. porque é muita montanha e você Uhum. tem que colocar as correntes. É.
E tu já viu, assim, urso, essas coisas, porque passa, tu deve passar lá pelo aquele o parque lá de Wellington, é Wellington, acho que, né? Wellington, ou alguma coisa assim, onde era do Zé Colmeia lá, é Wellington, não Sei, é? sei, sei. Sei, não, urso eu nunca vi, mas a gente vê muito animal, vê assim, muito deer, né? Os viadinhos, e muitos Aham. outros animais já vi, mas o urso não. E em New Hampshire também tem aquele outro grandão assim que chama o moose, O aquele bem moose, grande. Ah, o é alce. Esse eu o, já é o, vi. é o Alce, é. Ai, que Esse eu lindo. já Ah, Aqui tem vi. no Richmond Park, tem um E monte. é, e Ô, esse é Aline, eu vou perigoso voltar num também. assunto que você falou lá de banho e já veio aqui na Sim, minha cabeça. sim, sim. É verdade que o gringo não gosta de tomar banho? Ah, menina, é verdade. É verdade também. É, é, é muito estranho, muito E estranho. Eu dizem também morei na que da casa higiene de bucal um. não gostam também de arrumar, de cuidar dos dentes. É Não, verdade? é verdade. É difícil ter um Gente, americano com os dentes bonito e limpo, porque nossa, ele só escova os dentes uma vez, e olhe lá. E eles costumam, tipo assim, tomar banho quando tomam, né? Porque aqueles que dizem ainda que são bem assim, né? Eles tomam banho pela manhã antes de ir para o trabalho, mas quando eles chegam no trabalho, vão fazer lá a comidinha deles lá, o cachorro quente deles lá, e vão dormir daquele jeito, não tomar banho, não escova os dentes, nem meu nada, pai desse eterno. jeito. Aí chega porque então, lá o terror para nós que a gente que mora em Londres é o verão, O porque o verão, verão é uma cheia de suvaqueira naquele sovaco. metrô que tu passa mal. É uma asa. Olha, ai, eu não sei se aí é ai. igual. Olha, sério, eu Mas, não pego o metrô no verão. Não pego. Não mas pego como o é que trem. faz? Oh, Regardless, sério? independente da estação, de manhã no trem é um bafo. Para Sério? todo lado que você olhar é um bafo. Sério. Eu O pego só o povo. ônibus e olha lá que o ônibus eu também venho sofrendo, porque esse ônibus tem, é de ar-condicionado, né? A maioria não tem mais Aham. Também. janelinha. Tu também vem aqui assim, né? Sim, 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 sim. Ai, Jesus. Não, Então eu acho como que eu é disse, brasileiro que é muito higiênico, né? Então, porque olha, isso. Eu já falei que essa nossa Os mistura com os índios foi brasileiros a são melhor coisa. muito, muito higiênicos. Eu não vou te falar que são todos, sempre tem exceções, né? Sempre sim. tem Sim. aquelas pessoas que são mais higiênicas. Eu não vou dizer que são todos, mas a maioria, essa é a cultura deles, né? A maioria é assim. E também não são muito organizados, assim, limpinho com casa, não. A Ah, casa, às vezes eles têm umas casas lindas, maravilhosas, enormes, assim, umas mansão, você entra dentro da casa, você assusta. Assusta feio, feio mesmo. Nossa. Porque é coisas assim que eu falo assim, meu Deus, eu nunca vi isso em toda a minha vida. Porque assim, nem as pessoas pobrezinha do Brasil não faz uma coisa dessa. Às vezes elas são pobrezinhas, mas são organizadas, são limpinhas, as limpinho. coisas ali, sabe? E aí você tem aqui todos os recursos, uma casa bonita, tudo muito fancy, você entra, você assusta. Fala, meu É Deus, o que é verdade. isso? Nossa. Aqui, por Sabe? isso é que aqui eles que a gente vai na casa dos outros sem ser convidado, né? Uhum. Porque você vai chegar e a pessoa fala, não repara a bagunça. Mas, gente, É, casa de brasileiro é arrumadinha, mesmo que a pessoa fala que tá bagunça. Aqui não, você exato. tem que avisar eles que você tá indo na casa dele, porque aí eles vão limpar. E engraçado que a minha cunhada, lá Agendar, na né? Bulgária, ela raramente convida eu e meu marido para ir na casa dela quando a gente tá lá. Ela fala, vamos tomar um café, ela leva a gente em restaurante, as coisas, porque a casa dela, ela tem uma casa maravilhosa, mas é uma bagunça, como você falou, é uma bagunça, é uma desorganização tremenda. Ai, menina do céu, Isso foi uma coisa que me chocou também, porque assim, quando eu cheguei aqui, ah, eu estava esperando, né? Eu vim com aquele processo de novo e tal, e estava esperando os meus documentos. Tive que esperar 6 meses. Então, não podia trabalhar assim numa empresa ainda. Então, eu tinha que esperar. Mas eu sempre trabalhei, então eu ficava assim, ai, eu não quero ficar aqui dentro de casa, né? Fazer o quê? Num frio danado. Eu quero trabalhar de qualquer coisa. Eu não me importo, eu quero trabalhar. E aí fala, eu vou com a fulana, tem um schedule de casa, de limpezas de casa. Você pode ir com ela para ajudar ela. Eu falei, eu vou sim. Então eu fui.
Eu fui com ela para limpar as casas, ver os escritórios que ela tinha e tal. E a gente foi numas casas primeiro. Eu pensei que a casa estava abandonada. Eu pensei assim, essa casa deve ser de férias. E o pessoal fez a bagunça e foi embora, né? Pensei assim, quando eu cheguei na casa. Porque realmente a casa parecia estar abandonada. Não imaginava que alguém estivesse ali dentro. E aí a mulher falou assim, a dona da schedule, coitada, olhou para a cozinha também, ela olhou aquilo e falou assim, misericórdia, né? Eu estava começando, não tinha experiência com isso. Então ela falou assim, Aline, você podia ir começar pela sala, que eu vou aqui ajeitar a cozinha. Eu falei, não, tá bom. A sala era o que estava mais organizado, mas tinha até folha seca, Nossa, assim, na sala, até folha, Aí eu falei, meu Deus, o pessoal abandonaram a casa e vazaram fora. Mas não, o pessoal estava tudo lá em cima ainda, dormindo. tu tá Aí a gente brincando. entrou, tô te falando, a gente entrou, a mulher começou a arrumar a cozinha, eu comecei a arrumar a sala, depois desceu o marido da mulher, depois desceu a mulher, todo mundo estava indo para o trabalho. Eu falei, misericórdia, tinha gente aqui dentro. Meu Deus. Eu fiquei Nossa, assustada. mas eu até imagino, uma vez eu fui Gente, fazer, na pandemia, eu fiquei trabalhando de cleaner, né, lá em Londres, e uma vez eu fui fazer uma limpeza numa casa e também estava tenso. Eu abri o fogão mesmo, as louças, tava assim, ó, e daí eu não consigo, não adianta. Tava pagando, eu cobrei bem, assim, meio, porque, tipo, já tinham falado, eu cobrei bem, mas era, sem brincadeira. Olha, daqui a pouco ia aparecer um bichinho, assim, saindo dos pratos, sabe? Porque, Ai, pois é. sério, mofo, mas era mofo, Ai, não, sabe? é gente, desse jeito. A a gente é cozinha dela limpinho, não né? dava nem para Graças a ver o Deus. fogão, não dava nem para ver o fogão. Então, aí eu fui mais uns 3 dias com a senhora e depois eu não fui mais, mas é que eu percebi a forma que era a casa das pessoas. Aí eu falei, meu Deus do céu, fiquei chocada mesmo, porque eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida. É a primeira Nossa, vez. E aí depois que eu percebi que é a cultura deles. Sim. Eles jogam as coisas pelo chão, vão usando, vai sujando, e tá feliz. Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo nossa. bem. E, Aline, É. como é que foi a tua adaptação no clima, né? Por causa que lá Marabá é quente, né? Tu tá lá no Ai, norte, né? Marabá é Bem muito quente, hein? quente. Abafado. Muito quente. E daí tu vai para Massachusetts, pega aquela neve lá que nem eu que sou do sul vi na Frio, minha vida. frio, 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 frio. Menina, porque isso é difícil até hoje, para te falar a verdade. Eu já até pensei de mudar de Massachusetts por causa do frio. É, Mas a gente acostuma. Quando vai chegando o frio, você vai se adaptando, né? Mas não é aquela coisa as que casas você têm tudo ama. aquecedor. Isso, as casas têm tudo aquecedor, você fica confortável dentro de casa, você fica confortável no carro, os ambientes que você vai, tudo tem aquecedor, mas é chato porque você tem que sempre colocar meio mundo de roupa, porque é muito frio mesmo. Você tem que se Quanto chega a agasalhar. temperatura no inverno? Olha, chega até menos, em Massachusetts já chega assim, menos 19, sabe? Fahrenheit. E o frio que eu peguei mais frio aqui, Fahrenheit. desde que Eu eu não tô me lembro qual aqui, é. foi meu Deus, como é o nome daquele estado? Qual é o nome daquele estado, meu amor, que é muito frio? Minnesota. Ah, Minnesota. Minnesota é pior que Massachusetts. A gente foi para lá Nossa. no inverno, te falando sério, foi na época ainda daquela coisa que a gente usa as máscaras, e eu estava com a minha máscara, né? E quando eu saí do caminhão, né, que estava aquecido, dentro do caminhão estava aquecido, né, estava assim bem warm, e lá fora estava menos 25 Fahrenheit, menos 25. Foi o frio mais frio que eu já peguei em toda a minha Quanto vida. que seria em E, Celsius? Eu não tenho ideia. menina, Vou ter que abrir. eu tenho que fazer. Eu vou ver o quanto é Eu aqui, eu vou sei, abrir mas é aqui. A muito. Paty foi É lá. muito Fui, eu frio. fui, eu tô curiosa. Aham. Vê aí, Paty. Gente, é um Menos 25 lado, Fahrenheit. uau, um lado não tão ruim de Londres, de Portugal, é que o frio aqui dificilmente vai ser um dia menos negativo, né? Puxa vida, deixa eu pegar a Celsius. calculadora aqui, porque na verdade aqui tá falando que um é menos 17. Deixa eu ver aqui. Quanto tu falou que Quê? tava? É 17, 14? menos 25 Fahrenheit. Menos 25. Meu Deus! Menos 30 graus Celsius! Foi Não! muito. Polo Ai, que Norte! frio! Deu frio na Eu, espinha aqui. Não. sério, É, muito frio. um Eu lado saí bom do aqui não tem esse caminhão, frio a todo, minha né, máscara ficou Paty? dura, É, congelou.
Meu Deus! Nossa! Não, A máscara, a muito minha frio. roupa, até o meu cabelo ficou assim duro, congelou. Congela Imagina na aqui, hora. aqui estava dando, aquele lá na Inglaterra, quando estava dando -10, a gente morreu, quase estava nevando, eu estava É praticamente, só queria raro, mas é tomar raro, café. né, Paty? É É raro, mas raro. daí quando tem, eu quero parar em cada esquina para tomar café para me esquentar. Se tu saindo É. na rua, Qual assim, que é sabe? o problema aqui é que chove pra caramba. Ah, é? Na verdade, o Muito. problema é que não existe sol na Inglaterra, ele só aparece de É vez que em é quando, muito mais de vez dias em quando. nublado do que todo dia nublado. Todo dia Ah, nublado, todo é? dia chove. Não, Daí Uhum. você tem aquela impressão assim, será que vai chover hoje? Porque sempre nublado, né? Mas assim, pelo menos não tem esse frio todo, né? Um lado. E vamos lá, Eu, Aline, parece que a gente está falando mal dos Estados Unidos. A gente sabe que não, é maravilhoso. O que você mais gostou daí? Fora a olha, segurança. e o poder de como eu compra. te falei, e a educação, né? A estrutura do país, a facilidade que a gente tem de conseguir as coisas. Uhum. Aqui é muito fácil, você, como eu disse, faça assim, né? Se você quer trabalhar, né? Vamos bem dizer assim, que é tão fácil assim. Se você trabalha e você. Pra Opa. ela ver quantos graus faz. Meu Deus, -30, imagina? Não, -30 não. Congelou até minha espinha aqui de pensar, meu pai eterno. Não, não vai ter Não, como café é que que me. faz? A gente não vive, né? Não vamos trabalhar mais, não vai ter nada. Vamos Não, ver se acho a que lá Aline deve ter caído. volta. Vamos ver. Eu acho que nos Estados Unidos é a questão de ter oportunidades, né? Eu acho que é a mesma coisa das coisas que eu sinto, assim, do morar fora, é o tu trabalhar e tu conseguir ganhar as coisas. Porque no Brasil tu ganha, mas tu não consegue adquirir. Porque tu fica naquele, tem que fazer tudo em 10 mil vezes, 20 mil vezes, daí tu tá sempre pagando. Vamos ser sinceros, tipo, a gente consegue, a gente trabalha, vai lá e compra um telefone, trabalha, compra não sei o quê. Por mais que o aluguel seja caro, ainda a gente consegue adquirir. Eu Consegue. acho que deve ser. Nos Estados Unidos, eu tenho que até perguntar para ela. Eu acho que o aluguel não é tão caro quanto aí em Ah, Londres, que a gente sim, a paga gente muito. não chegou nessa pergunta. Mas É, vamos ver se ela volta. Se não de repente, se ela não voltar, a gente marca uma outra, porque tá interessante. E aí, Paty, marca e daí faz meio. você se animou de ser caminhoneira, que eu sei. Não, até não, continua na camper van, por causa para cozinhar ali, eu e o Marlon tem esse negócio, por causa que isso mesmo a gente fica pensando por causa da alimentação sul. Que a gente é Uhum. chato, né? Que eu e o Marlon a gente engorda, mas a gente tá sempre tentando emagrecer. O Eu e o tempo Marlon vamos inteiro. estar com. A gente vai estar com 80 anos, Sul, e a gente vai continuar tentando emagrecer. Isso é fitness, tá? Fitness da quarta idade vai ser nós. Gente, se tem duas pessoas que vivem no primeiro, eles vivem tentando parar de beber. Não, a gente não E para, segundo é a gente faz fazer uma regime. desintoxicação. Mas, Paty, É, vou falar, você eu não vejo mudando muito. Mas o Marlon, eu vejo ele hoje, ele tá fitness. Aí eu vejo ele daqui um mês, ele tá com barriguinha do Homer Simpson. não, Daí mas eu vejo agora ele ele. de novo, ele tá fit de novo. Mas é que eu sou alta, né, Su? E daí quando eu engordo na barriga, daí eu começo a usar roupa mais larga, né? Quando eu tô com o rosto muito cheio, porque eu engordei muito. E daí o Marlon já aparece logo. Daí agora ele tá Eu fitness. Ele também, aparece porque o logo. Marlon usa umas roupinhas agarradinhas. Ah, eu comprei pra ele agora umas blusas, daí ele olhou pra mim e disse assim, ô amor, compra L, né? Compra L, porque tu sabe que o médio, eu digo, ô Marlon, o médio, olha, tô pra te A falar. Aline está dizendo aqui que está com problema na conexão, mas olha, será que a gente finaliza e volta uma outra oportunidade? Eu acho que na verdade a gente pode pegar essa e depois continua, será? Ou vai numa Acho que parte? sim, né? Mas vamos fazer uma parte 2 porque está muito interessante. Eu quero saber dos aluguel agora. A gente vai ter muitas perguntas. O que a Eu gente ainda não faz? perguntei dos índios, eu também queria saber dos índios. Vamos fazer uma lista e ela vai ter que voltar. Né? Ela fez, né, um sacrifício, eles estão trabalhando, você vê, gente, ela trabalha muito, essa vida de caminhoneira é muito trabalho, É mas muito. a gente convida ela de novo, tomara que ela aceite, e a gente vai ter um monte de pergunta para ela.
Um monte. Eu mesmo já estou aqui formulando várias na minha cabeça. Com certeza. Gente, curiosa. olha, se inscrevam no canal, tá? Já aciona o sininho de notificações. A gente vai ter novos podcasts toda semana. Entre no nosso Instagram também. Se você mora Instagram, fora, se você já Spotify. viajou, quer contar a sua história, entre em contato com a gente no Instagram ou no nosso e-mail que vai estar aqui na descrição, tá bom? E a gente se vê então no próximo episódio, né, Quem Paty? quiser também tem Spotify. Mandem sugestões de perguntas também que vocês acham interessante, porque às vezes, como a gente está morando muito tempo fora, a gente acaba passando coisa que a gente não se lembra mais. Daí, se vocês tiverem dúvidas, mandem para quem vai morar, quem está na entrevista, porque vai ser assim, cada semana um novo convidado, e a gente vai tentar extrair o máximo de informação dele. Vão ser nossas vítimas. Então é isso. Obrigado, Paty. A gente se vê no próximo. Beijo, Boa Su, a gente se viagem vê. para todo mundo. Falou. See you Tchau. later. Tchau.